Tudo certo, pessoal? Vocês estão por aí? Eu vou ligar a câmera aqui, minha. Pessoal, boa tarde. A gente vai... o mesmo esquema, tá? Vocês têm alguma dúvida com relação à dinâmica? Mesmo sendo remoto? Não? Pessoal, vocês estão aí comigo? Acho bom o senhor dar uma reforçada só para deixar mais claro tudo. Tá, então, mesmo Questão de esquema, tá? Para da disciplina de plantas daninhas. A gente vai ter primeiro a fala inicial, né? Então, vocês devem ter se organizado aí. A gente vai ter a fala inicial da equipe da acusação e depois a fala inicial da equipe da defesa, tá? Em seguida, a gente vai para as argumentações, né? Então, vocês têm aí 20 minutos, né, se não me engano, 20 minutos para fazer a apresentação de cada argumento. Aí eu não sei como vocês se organizaram aí. Geralmente uma pessoa fica responsável por um argumento, né? E aí vai em sequência, né? E aí finaliza com a fala final também, na mesma ordem, né? Acusação e defesa, tá? Se precisar de um tempinho entre essas partes, fala principal e a fala final, né? Porque às vezes a fala final ela serve também como um ponto de rebate, né? De rebater algum pensamento. Aí a gente dá um tempinho ali, alguns minutinhos, tá? Mas eu vou avisando para vocês. A única coisa que eu peço, que agora, em razão do formato remoto, é que a pessoa que for falar, ela vai ter que abrir a câmera obrigatoriamente, certo? Então fala com a câmera aberta, né? E aí, e também tem a questão de apresentar, colocar a apresentação aqui, tá? Eu acho que já deve, eu não sei se eu preciso habilitar alguma coisa, eu acredito que não. Eu acho que a apresentação está com quem? Da equipe da acusação, para a gente já tentar compartilhar aqui, ver se está tudo ok. Vou compartilhar aqui, professor. Pronto, Lucas. Quem é a pessoa que vai fazer a fala inicial? Da promotoria sou eu. Lívia. Ótimo. Então a gente começa com Lívia. Eu estou tentando fazer a gravação aqui dessa atividade, tá, pessoal? Não sei se vai dar certo, mas espero que sim. A gente está começando às 14h20, provavelmente a gente vai passar um pouco de 16 horas, tá, pessoal? Eu já consigo ver a apresentação, tá? Se tiver tudo certo, a Lívia pode começar. Pode iniciar já? Pode, eu só preciso que você abra a câmera. Certo. O ventilador está atrapalhando o áudio ou não? Não, não escuto não, acho que tá tranquilo. Certo. Bom, boa tarde, né? Dando início aqui à nossa apresentação. Senhoras e senhores do júri, colegas e demais presentes, nós iniciamos hoje este julgamento simbólico com a responsabilidade de analisar, de uma forma crítica, um dos principais instrumentos legais que determinam o futuro ambiental do nosso país, que é o Código Florestal Brasileiro. Pode passar o slide. Apesar de ter sido criado, né, para proteger as nossas florestas, a sua trajetória ao longo desses anos acaba revelando muitas inconsistências que comprometem que o seu real objetivo ele seja de fato cumprido. A promotoria aqui presente hoje, ela não acusa diretamente pessoas,
mas sim um conjunto de dispositivos legais que, ao longo de todos esses anos, desde que foi instituído, né, ele vem falhando. E essas falhas são o quê? Algumas brechas que impedem, né, que as boas práticas sejam cumpridas. Então, acaba que diversas práticas nocivas ao nosso meio ambiente vêm sendo permitidas serem executadas. Pode passar o slide. Nossa função, ela é demonstrar que, mesmo o Código Florestal, ele sendo essencial, né, na sua proposta original, de fato ali no papel, né, na prática, a sua forma, ela não cumpre muito bem o que promete, devido justamente a essas brechas que ocorrem. Sendo ainda mais grave, né, quando a gente olha por outra perspectiva, onde essas brechas, além dos impactos ao ecossistema, eles afetam também diretamente a nossa sociedade, a nossa economia, a nossa agricultura, principalmente, e tudo isso, né, culmina numa baixa qualidade de vida à população. Então, além de tudo isso, a população, a qualidade de vida de milhões de brasileiros também é afetada. Hoje, o que está em julgamento aqui é a eficiência real do Código Florestal Brasileiro, a sua coerência, a sua capacidade de proteger o patrimônio natural brasileiro e, principalmente, de responder às demandas do presente sem comprometer as nossas gerações futuras. Então, dessa forma, nós convidamos todos a ouvir, a refletir e a julgar com responsabilidade a pergunta que a gente faz aqui de início. O Código Florestal, tal como está, protege nossas florestas ou as expõe? Ok, Lívia, obrigado. Agora a gente passa a palavra para a equipe da defesa. Se tiver algum material para compartilhar, fique à vontade. Se não tiver, também não tem problema. Somente isso mesmo. Só um instante, viu, professor, que a gente vai projetar aqui. Já consigo ver. Vai ser a Vanessa. Liga o áudio, Vanessa. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Somos o grupo Pode ir? Vamos lá. Boa tarde a todos. Somos o grupo responsável pela defesa da acusação que foi proposta pelo grupo de promotoria contra o Código Florestal Brasileiro, da Lei 12.651 de 2012. E o objetivo, né, da nossa apresentação é demonstrar a importância dessa legislação para a preservação ambiental e para a continuidade da produção agropecuária no país. E o Código Florestal, ele busca equilibrar, né, o uso sustentável dos recursos naturais, como o desenvolvimento econômico, reforçando o papel ambiental do Brasil no cenário mundial. Pode passar. E a Lei 12.651 de 2012, ela estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, como também a área de preservação permanente e as áreas de reserva legais, né? E a exploração da floresta, como também o suprimento da matéria-prima dessa floresta e o controle da origem desses produtos florestais. E o controle, né, aí dos incêndios florestais,
e prevê instrumentos econômicos e financeiros para alcançar, né, o objetivo do trabalho, que é a conservação ambiental. Ok. Certo. Então, passando agora para as falas principais, voltando com a equipe da acusação. Quem vai iniciar as argumentações? Vai ser eu. Boa tarde. Dá para ouvir? Perfeitamente. Boa tarde a todos. Então, a promotoria agora vai dar início às acusações. Primeiramente, a gente traz o artigo 3, inciso 2, que diz que a área de preservação permanente, APP, a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Só que a lei traz exceções, que é o inciso 8 e 9. O 8 de utilidade pública, que inclui as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte e sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelo município, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. E o inciso 9, de interesse social, que inclui as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalhos, outorgadas pela autoridade competente. Bom, então, primeiramente, a promotoria acusa o artigo 3, porque ele traz a definição de área de preservação permanente, que no caso seria áreas protegidas com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, como também a biodiversidade, a paisagem, a geologia, ou seja, são áreas de proteção integral. Contudo, nos incisos 8 e 9, ela traz exceções, com atividades de alto impacto, que inclui mineração, extração de argila, ou seja, essas exceções permitem a intervenção e a supressão da vegetação nessas áreas. E esses incisos são brechas legais, que vai permitir a intervenção em APPs. E essas atividades, como mineração e extração de areia, argila, cascalho, são atividades que se sabe que têm um alto impacto ambiental e vão provocar o assoreamento, a erosão, como também degradação hídrica, degradação do solo, ou seja, vai de encontro com a função da APP, que é as áreas de preservação permanente. Ou seja, ao abrir essas exceções, a lei ela vai de encontro com a finalidade da APP, enfraquecendo a função protetiva e também comprometendo a integridade ambiental. Aqui a gente traz algumas notícias de mineração ilegal, como aconteceu, por exemplo, na Vale, em que ela tinha licença para utilizar o local, só que ela estava fazendo a mineração de alguns minerais de jazidas que era proibido na região, como também em Pernambuco, onde a mineradora estava extraindo areia de forma ilegal. E outras notícias que trazem a importância das áreas de preservação permanente, né, principalmente no que diz respeito à estabilidade hídrica, geológica, à biodiversidade, como também uma forma de proteção das margens dos rios, que vai estar evitando tanto a erosão como assoreamento. Então, fica aqui, né, o destaque para a importância de preservar e de seguir a lei para as áreas de preservação permanente e evitar essas exceções que causam um grande impacto ambiental. Bom, dando continuidade às acusações, o artigo 13 do Código Florestal diz: quando indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico Estadual, realizado segundo a metodologia unificada, o Poder Público Federal poderá reduzir exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou compensação da reserva legal de imóveis com área rural consolidada,
situadas em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para até 50% da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos. Bom, essa previsão, embora busque regularizar os imóveis rurais já consolidados, esse artigo ele traz uma flexibilidade que pode trazer riscos ambientais significativos. O primeiro ponto que eu trago é em relação à redução da proteção dessas áreas sensíveis que são as florestas, que apresentam um alto valor ecológico. Essa redução das áreas de reserva legal, elas podem acelerar a fragmentação florestal, prejudicando não só a flora, como a fauna, os corredores ecológicos e a manutenção dos recursos hídricos. Na prática, essa diminuição ela vai aumentar a fragilidade desses ecossistemas que, historicamente, já sofrem com a pressão do desmatamento. Outro ponto da gente se considerar é em relação à ineficiência dessas compensações ambientais, que elas acabam ignorando a heterogeneidade ecológica, pois essas áreas de compensação ambiental, mesmo que seja do mesmo bioma, elas vão apresentar diferenças das áreas originais. E isso vai acabar comprometendo a biodiversidade, os serviços ambientais e a integridade ecológica. Como a gente vê nesse estudo, e também nessa notícia de 2019, a compensação, ela, em vez de prevenir o desmatamento, ela passa a funcionar como um mecanismo que vai legitimar os desmatamentos, desde que eles sejam recompensados em outras áreas. Atrelado a isso, a gente tem também uma falha sistemática de fiscalização, onde tem uma ineficiência de monitoramento integrado, que possa realmente verificar se essas áreas estão sendo mesmo compensadas, regeneradas e recomposta de fato. Isso vai ampliar o risco de que a redução da reserva legal acabe consolidando danos permanentes no ambiente, sem a contrapartida ambiental prometida na lei. Por fim, nós temos um problema de ambiguidade das exceções e critérios do artigo, principalmente no que se refere à identificação das áreas prioritárias da biodiversidade, há uma falta de padronização entre os estados e dificuldades técnicas no zoneamento, ele faz com que esse artigo ele se torne suscetível a interpretações que podem levar a práticas de uso inadequado do solo. Boa tarde a todos. Dando continuidade no artigo 27, ele diz que nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão da vegetação que abrigue espécies da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do CISNAMA, ou espécies migratórias, dependerá de adoção de medidas compensatórias e mitigatórias que assegurem a conservação da espécie. Pode passar. A crítica principal para esse artigo leva em consideração que ele se trata de uma autorização condicional. Ela não proíbe a supressão da vegetação com espécies ameaçadas, apenas condiciona essa supressão à adoção de medidas compensatórias ou mitigatórias, tornando assim toda essa logística como uma questão de negociação. E, em vez de vedar o corte da vegetação com espécies ameaçadas, ela autoriza o dano, desde que o empreendedor apresente alguma forma de compensação, sendo que eles não levam em consideração atributos do solo, micro-organismos ou algumas funções ecológicas que se recuperam bem mais lentamente do que a biomassa em questão, e que os estudos não acompanham em tempo suficiente, sendo crítico para as espécies que dependem desses microhabitats ou interações ecológicas. E também para as espécies ameaçadas, a regra deveria ser a proteção integral e não a negociação, como eu já falei. E ele também deixa de levar em considerações que essas áreas podem servir de corredores ecológicos, que além da flora, a fauna também é afetada. Que esses corredores ecológicos são a faixa da vegetação que permite que os animais se desloquem entre esses fragmentos de habitat. E sem essa conectividade, essas áreas deixariam de ter integração, funcionando apenas como ilhas. E para muitos animais e plantas, a troca genética entre a população é essencial.
E sem conectividade, os fragmentos se tornam pequenos demais para manter as populações viáveis. E as medidas mitigatórias também isoladas podem não evitar a fragmentação do habitat, principal causa de extinção. Pode passar. E aqui eu trouxe um estudo realizado nos anos de 2000 a 2023, publicado ano passado, que foram analisados 128 processos de compensação ambiental, que traz a compensação ambiental na Mata Atlântica e dos campos rupestres ferruginosos em Minas Gerais, que foram apresentados que apenas 19% das compensações realmente envolvem a restauração ecológica, sem contar que a Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros com a lei própria de proteção, onde a compensação é feita numa escala de 2:1, onde há uma área desmatada, a compensação deve ser o dobro, e que esses ecossistemas são únicos e extremamente ameaçados. E essa lei se torna ineficaz, desconectada da ciência e gera perda líquida da biodiversidade, que mesmo com a obrigação de compensar com área superior à suprimida, o Estado de Minas Gerais, segue sendo os maiores desmatadores e que a prática não tem resultado na recuperação funcional esperada. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor juiz, em relação ao capítulo 6 do Cadastro Ambiental Rural, ele traz 2 artigos, o 29 e o 30. Então, é criado o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, um registro público eletrônico de âmbito nacional, sendo obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e combate ao desmatamento. O artigo 30, também deste mesmo capítulo, diz que nos casos em que a reserva legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel, em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à reserva legal prevista nos incisos 3º do 1º parágrafo do artigo 29. Então, excelentíssimo juiz, a Lei 12.651 cria o Cadastro Ambiental Rural com a promessa de proteger o meio ambiente. Porém, ela se torna falha no que é essencial, que é garantir que esse cadastro ele seja confiável. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ele é totalmente autodeclaratório. Qualquer pessoa pode realizar. Então, a lei ela não exige comprovação dos dados, ela não prevê auditorias obrigatórias, ela não define os prazos, a comprovação desses dados. Então, ela não traz as punições específicas para quem vai omitir ou quem vai manipular tais informações. E aí, o resultado é claro, né? Cadastros falsos, sobreposições em terras públicas, ocultação de áreas desmatadas e até facilitação da grilagem de terras, né? Que é quando você omite e cria documentações falsas, né, para possuir terras públicas e até mesmo terras privadas, né? Então, se o objetivo era combater o desmatamento, a lei deveria ter sido firme na fiscalização, mas ela não é. Ela cria um instrumento bem poderoso, mas deixa a porta aberta para que aconteça irregularidades. Então, a gente diz que a lei ela traz uma falha, mas uma falha que ela não é operacional, ela é legislativa mesmo, porque esse capítulo, ele nasce, pode voltar, meninos, por favor, ele nasce incompleto e frágil, pode voltar, e por isso ele não cumpre sua função de controle ambiental, e é por essas razões, né, que enquanto promotoria nós sustentamos que o CAR, como ele é previsto na lei, ele é um pouco perigoso para a proteção das nossas florestas. E aqui, em resumo, trago que é uma promessa que não é cumprida,
porque a lei cria o CAR para controlar e combater o desmatamento, mas, em contrapartida, não define como é que vai ser fiscalizado. Esse sistema, como eu falei, ele é autodeclaratório. Qualquer um vai lá e declara, mas não exige uma verificação técnica, uma auditoria, uma vistoria, um cruzamento de dados. O risco fundiário, né, de que o CAR não é um título, que revela uma insegurança e uma possibilidade de uso indevido. Pode passar. Assim como também os efeitos fiscais estão sem validação, né? Como o parágrafo 5º, que permite usar o CAR para fins do imposto territorial rural, mesmo sem confirmação prévia desses dados. O artigo 30, ele confirma a fragilidade. Ele aceita a averbação da reserva legal em cartório como mais confiável. Então, isso omite o que a própria lei diz, que o CAR não garante precisão. Então, a gente diz aqui que o capítulo 6º, ele regula o cadastro, mas não a fiscalização. Ele cria o instrumento, mas não garante a eficácia. Ele compromete a proteção ambiental e abrindo espaço para fraudes como a grilagem, como falei anteriormente. E a gente tem provas disso. Pode passar. Olhem para essas notícias. Relatório aponta desmonte de órgãos e grilagem na Amazônia com uso de cadastro ambiental. Então, mais de 14 milhões de hectares de terras públicas estavam registradas ilegalmente como propriedade particular no cadastro ambiental rural, tendo que destas 3,4 milhões de hectares já haviam sido desmatadas, né? Então, o relatório ressalta que o CAR tem sido utilizado como um caminho, né? Um caminho certo para legitimar a grilagem de terras, né? Em terras públicas em todo o país, né? E principalmente na Amazônia. Olhem essa outra notícia. Crime e grilagem com uso do CAR tem sido útil a criminosos, justamente ao que deveria ser uma de suas maiores vantagens: o controle, monitoramento e combate ao desmatamento. Vou passar. E o CAR tem sido utilizado para a grilagem de terras. Essa segunda reportagem, né, ela continua e ela vem falando, né, que esse engenheiro florestal e socioambiental, ele afirma isso, que o CAR tem sido utilizado para a grilagem de terras. E nessa mesma reportagem, moradores dizem assim: como é que a gente fica? Já aconteceu da gente não saber registrar nossa terra e chegar uma pessoa, ou chegar pessoas com o CAR e dizer: essa terra é minha. Então, outra reportagem: o CAR favorece a grilagem de terra indígena no Mato Grosso. Então, senhor juiz, senhoras e senhores, a todos que estão presentes aqui, o CAR ainda é um problema legislativo, falta de fiscalização. Boa tarde a todos, dando continuidade às acusações. Em relação ao artigo 66, que fala das áreas consolidadas em áreas de reserva legal, o artigo diz que o proprietário ou possuidor do imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008 a área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua situação, independente da adesão ao programa de regularização ambiental, adotando as seguintes alternativas: isoladas ou conjuntamente. A compensação do que trata o inciso 3º deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no cadastro ambiental rural, que poderá ser feita mediante ao cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal, em imóvel da mesma titularidade ou adquirido em um imóvel de terceiro.
com a vegetação nativa estabelecida em regeneração ou em recomposição, desde que seja no mesmo bioma. A gente da promotoria encontramos uma fragilidade nesse artigo, pois há uma flexibilização excessiva na compensação, pois autoriza a compensação da reserva legal em outro imóvel, além disso, em outro estado, desde que essa propriedade esteja no mesmo bioma. Ou seja, se uma área foi degradada em uma propriedade, uma reserva legal foi degradada numa propriedade no Cerrado da Bahia, ele pode ser compensado em outra propriedade, sendo do mesmo titular, em outro estado que seja o mesmo bioma, ou em Goiás ou em Tocantins, em distâncias consideradas muito grande. E isso pode fragmentar corredores ecológicos locais, e dessa forma não recuperando o equilíbrio ambiental original da propriedade degradada. Ou seja, uma fazenda que tem uma reserva legal desmatada, ela fica sem sua área de vegetação nativa, perdendo sua função de refúgio para a fauna e flora local, mesmo compensando em outro local. O benefício ecológico é transferido, mas o ônus ambiental, as perdas dos serviços ecossistemáticos, permanece no imóvel produtivo, que foi degradado. E, além disso, nesse artigo, há uma brecha para o enfraquecimento da função da conservação local, que é transformando essa reserva legal em um crédito de área, em vez de uma obrigação ecológica do local. E aqui a gente da promotoria, trouxe uma notícia do INPA Amazônica, que diz que o Brasil possui 18 milhões de hectares de reservas legais desmatadas ilegalmente. Desses 18 milhões, há a utilização dessa brecha nesse artigo para fazer esse desmatamento, que seria a compensação em outras áreas. Pode passar, Lucas. Essa parte é para agora, pessoal. Pessoal, essa parte que já não é para agora, né? Certo. Bom, então agora agradeço, né, a equipe da acusação. Trouxeram aí os cinco pontos, né? Então, a palavra agora ela vai para a defesa. A defesa quer continuar, já quer iniciar agora, ou quer aí alguns minutinhos para alguns ajustes? Isso é possível. Eu acho. É um eco. Acho que pode continuar mesmo. Já seguimos, né? Pois então, por favor, fiquem com a fala. Quem vai iniciar? Eu, Vinícius. Bom, ótimo, Vinícius. Já tá compartilhando, né? Então, fica à vontade. Boa tarde a todos. Falando um pouco sobre a crítica que a promotoria fez em relação ao artigo 3º, como vocês puderam observar, eles utilizaram muito dessa questão da utilidade pública e interesse social como brechas legais presentes nos incisos 8 e 9. É muito importante a gente observar que existe a necessidade do equilíbrio da gestão do risco. A defesa das exceções deve se basear na ideia de que a lei do novo Código Florestal não visa a proibição absoluta, mas sim
a gestão territorial que integra a conservação e a dinâmica socioeconômica de um país. Então, quando a gente pode observar... Pode passar, por favor, Matheus. Também. Quando a gente pode observar esses 3 pontos aqui que também foi abordado pela promotoria. Quando a intervenção numa área de preservação permanente ocorre, ela tem que ser mediante um estudo prévio de que essa interferência nessa área seja inevitável, de que seja a única forma viável de exercer essa atividade. Então, inclusive, além disso, essa atividade tem que se demonstrar essencial para a população. Então, como exemplo aqui nessa imagem, eu trago o exemplo do saneamento e acesso de água. É muito importante para as condições de uma sociedade que tenha esses benefícios. Então, se há necessidade de que há uma intervenção na área de APP para execução dessas atividades, a lei há brechas mediante a estudos prévios que justifiquem essa atividade. Isso também vale para a mineração, porque, por exemplo, vamos pensar que estamos em uma região muito pobre e se descobre que ali tem uma jazida de um minério muito valioso e que a extração desse minério pode trazer recursos financeiros para essa cidade para uma melhoria da qualidade de vida dessa população. Então, é muito importante a gente ver também os benefícios socioeconômicos. E toda essa atividade, perante a lei, ela vai ter que ser cumprida visando que tem que haver alguma medida de reparo. E eu quis trazer também em relação à parte de extração de areia, argila, que também é abordado na acusação, que esses materiais, apesar de serem muito difíceis de se obter e a maior parte deles está presente em áreas de preservação permanente, a extração deles é vital para a sociedade, visto que são materiais que são usados na construção civil, que vai garantir lares para as pessoas. Então, acreditamos que a lei ela tem uma segurança nisso, que não há brecha, pois ela traz aparatos jurídicos que vão obrigar quem for executar ter que comprovar a necessidade dessa intervenção. Pode passar. Desculpa, é que meu notebook tá dando um probleminha e consegui agora. Bom, partindo para... Pode passar, Caixa. Partindo para a defesa da crítica ao artigo 13, é muito importante já deixar claro que o próprio artigo 13 ele já traz no seu texto que a redução ela não é uma redução automática, pois ela depende do zoneamento ecológico econômico estadual. Isso vem para fazer isso é realizar toda uma metodologia unificada de acordo com o Estado. Ou seja, ele vai considerar todo o suporte ambiental, a fragilidade ecológica e o uso sustentável dessa área. Ainda eles trouxeram também o tópico de que isso é preocupante para a questão das áreas sensíveis. No próprio inciso 1, ele traz que é excluir as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos. Ou seja, as áreas prioritárias para a biodiversidade e recursos hídricos não podem ser reduzidas. E, para concluir, não é uma redução livre, né? O próprio inciso 1, ele traz que essa redução ela só pode ser realizada exclusivamente para fins de regularização mediante recomposição, regeneração e principalmente compensação.
Ou seja, pode haver até um ganho ambiental líquido, pois algumas áreas degradadas podem ser restauradas e entradas novamente na conformidade do meio ambiente. Ainda no próprio artigo 13, é muito importante deixar claro o inciso 2, pois o inciso 2 ele traz a possibilidade de ampliação da reserva legal. Em caso de necessidade de cumprir metas nacionais para a diversidade e reduzir emissões de gases de efeito estufa, ou seja, o mesmo instrumento que possibilita a redução para ajuste e regularização também permite a ampliação dessa proteção, mostrando que há um equilíbrio e não um retrocesso. Se eu conseguir aqui. Bom, quando falaram sobre o artigo 27, eu percebi que houve um pouco de equívoco na hora de ler o próprio artigo. A acusação traz que as áreas em que a gente tem a presença de fauna e flora ameaçadas de extinção, elas são passíveis de exploração caso haja medidas compensatórias. Só que a gente tem que avaliar a própria lei dentro dos seus artigos. Se a gente voltar lá no artigo 3, podemos verificar que a própria lei diz que áreas onde há presença dessas espécies são áreas de APPs, áreas de preservação permanente. Como a gente tem essa área de preservação permanente, ela já limita qualquer tipo de atividade que seja possível ali naquela região. Como os meninos já falaram anteriormente, áreas de proteção permanente elas só poderão ser utilizadas em 3 casos, que é de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Só que se a gente parar para avaliar, mesmo em caso de mineração, onde é pontuado nesse projeto de lei, a mineração representa cerca de 0,005% do território nacional. Gente, que diabo de mineração é essa que é tão grande que vai causar um impacto em toda a área de APP? Claro que se a gente tiver a possibilidade de utilizar essas áreas para esse tipo de atividade, seria necessário ainda a concessão bastante robusta e bem embasada para que a gente tenha realmente o uso com essas ações mitigatórias. Outras questões que podem ser utilizadas ainda dentro dessas áreas são questões que podem trazer até saúde para a própria região. Por exemplo, se a gente tem regiões como APPs, nós temos algumas atividades que são relacionadas à preservação, como, por exemplo, o combate ao fogo. A gente tem a manutenção de povos originários ali naquela região, que, querendo ou não, apesar de trazerem um dinamismo para aquela área, vão, de certa forma, trabalhar de forma extrativista. E outra questão que eles trouxeram com relação ao artigo 27 é empreendedor. Essa palavra ela não conversa juntamente com o artigo 27, porque, como eu falei anteriormente, áreas de APPs elas são, de certa forma, direcionadas para a utilidade pública. Empreendimentos ali, mesmo extrativistas ou intensivistas, quanto extensivos, a gente não conversa. De certa forma, eles já são vetados a partir do momento que ali temos o registro dessas espécies. Então, de certa forma, acho que tem um pensamento realmente de uma crítica embasada, mas ela não é, de certa forma, analisada dentro da próprio projeto, dentro da própria lei 12.651. E é isso. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver de boa, né? Então, a gente recebeu também a crítica de número 4, que foi aplicada aí aos artigos 29 e 30 do novo Código Florestal, onde a promotoria ela resolve incitar, principalmente, que o cadastro ambiental rural ele é visto como frágil e sem confiabilidade quando a gente fala sobre o monitoramento e o cadastro dessas áreas, né, de reserva legal e essas áreas de preservação permanente, essas áreas de APP. Mas quero iniciar aí dizendo que a promotoria
ela inicia com a acusação de que, ao dispensar o envio de informações sobre a reserva legal, quando ela já está averbada na matrícula do imóvel, isso é o que prova que o cadastro ambiental rural ele é frágil de maneira isolada. Na realidade, se aquela área de reserva legal ela já foi averbalizada quanto à matrícula do imóvel para o cadastro ambiental rural, não faz sentido de que novamente eu precise expor aqueles dados para fazer novamente a verbalização daquele imóvel rural. Além disso, é importante mencionar que o cadastro ambiental rural ele não pode ser considerado frágil, principalmente porque ele apresenta princípios básicos que sustentam o novo Código Florestal para o monitoramento dessas áreas de reserva legal e essas áreas de APP. E, além disso, é importante mencionar que ele não atua sozinho de forma alguma. O CAI ele vai cruzar os seus dados de monitoramento dessas áreas, junto com as avaliações que também são realizadas com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que é o INPE, e também com o Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais e o Meio Ambiente, que é o IBAMA. O INPE, por sua vez, ele trabalha com o monitoramento em tempo real, com o uso de satélites e tecnologia ICIRGA 2000 para fazer o monitoramento dessas áreas, caso ocorra o risco de queimada ou desmatamento. O IBAMA, por sua vez, ele também atua diretamente fazendo a fiscalização dessas áreas e, em caso de verificar ali qualquer risco de desmatamento, ele fica responsável por aplicar as sanções administrativas de maneira legal. Além disso, eles também resolvem criticar que a autodeclaração do proprietário é o que garante essa falta de confiabilidade quando a gente fala do cadastro ambiental rural. Quando, na realidade, a autodeclaração ela tem que ser vista como algo benéfico, pois ela visa acelerar o processo de cadastramento desses imóveis rurais, quanto à área de reserva legal e área de APP. E é importante mencionar que não é porque o proprietário ele vem expressar aqueles dados por meio de uma autodeclaração que ele vai ficar isento de realizar esse cadastro ambiental rural, e, além disso, ele também é obrigado a aderir ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Inclusive, já foi fomentada aí a lei do novo Código Florestal, que foi a lei de número 13.295, de 14 de junho de 2016, que ela determina que esses proprietários que não realizam o CA e não aderem ao PRA, eles ficam impossibilitados de receber qualquer tipo de financiamento agrícola das instituições bancárias. Eles também falam sobre os riscos de ocorrer grilagem devido a essa fragilidade do CA, como eu já mencionei, essa fragilidade ela não pode ser considerada aí para o novo Código Florestal, e muito mais quando a gente fala de grilagem. Principalmente porque a gente tem que entender que o CA ele não é um documento que vai garantir a posse da propriedade, não tem relação com isso. O CA ele é apenas um instrumento declaratório ambiental, e quando a gente fala de propriedade rural, aí ele atua junto com o Ministério Público, porque a área precisa ter esse cadastro aí, junto também com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA. O INCRA ele atua de forma indireta, mas ele cruza os dados com o cadastro ambiental rural. O INCRA, por sua vez, ele vai fornecer os dados desses fundiários para verificar a sua titularidade e também a localização dos imóveis, e ele precisa cruzar esses dados ali de monitoramento dessas áreas de reserva legal e as áreas de APP. E, além disso, quando a gente fala dessas áreas que estão localizadas ali em assentamento de reforma agrária, os proprietários eles também devem, de maneira obrigatória, cadastrar os seus lotes no CA. Bom, crítica ao artigo 66. A crítica ao artigo 66 basicamente diz que o artigo 66 ele flexibiliza demais a regularização da reserva legal, permitindo a regeneração, a recomposição ou compensação de uma forma que supostamente enfraqueceria os corredores ecológicos e a proteção ambiental. Bom, a narrativa que se cria é a seguinte: se a lei ela permite a compensação em outro imóvel, então o produtor ele pode ignorar o dano local e resolver tudo em qualquer outro lugar, como se houvesse uma autorização velada para evitar a regularização real. É quase como se o artigo 66 ele legitima a lógica de eu vou pegar aqui, vou desmatar e compenso onde der. Mas é importante a gente lembrar que toda essa discussão ela gira em torno de uma data bem específica, 22 de julho de 2008, onde é o marco legal que o Código Florestal ele utiliza para separar duas situações.
onde, antes dessa data, muitos produtores já haviam áreas abertas sem regularização ambiental definida. E depois dessa data, qualquer desmatamento fora da lei é autuação imediata. E por que lembrar isso? Porque a tal flexibilização que a lei ela menciona é exatamente referente ao período anterior de 2008. Por isso que entra o artigo 66, que ele exige que quem desmatou antes dessa data regularize, recupere e cumpra conforme a lei manda, para evitar multas mais pesadas. A lei ela determina que a reserva legal é por bioma e monitorado pelo CAR. Pelo jeito, o querido que fez a crítica ao artigo 66 não sabe o que é. Mas significa que, se o proprietário ele degradou e não conseguiu recuperar tudo dentro da sua área, ele é obrigado a compensar, mas seguindo regras rígidas, que são: a área usada para compensação precisa ser equivalente à que foi degradada, deve estar regularmente cadastrada no CAR, Cadastro Ambiental Rural, e pode ser dele ou de terceiros, mas com documentação formal e validação ambiental. Ou seja, a liberdade que a crítica ela tenta insinuar não existe. A compensação ela não é aleatória. Ela é técnica, controlada e monitorada. Pode passar. Finalizaram, pessoal? Finalizaram, né? Sim, professor. Ok, no limite aqui. Bom, obrigado, pessoal. Então a gente teve aí as 5 falas já da defesa. A gente vai agora para a fase final, né? Com as falas finais, as alegações finais. Essa parte ela pode ser utilizada para rebater, tá? Alguma coisa que foi dita pontualmente, certo? Ou reforçar aí os pontos, né? Caso vocês achem necessário. Eu vou. Não, eu acho melhor perguntar a vocês. Vocês vão querer um tempinho para ajustes ou a gente pode seguir? Queremos tempo, professor. Diante do que eles expuseram, a gente quer tempo para rebater. Certo, então vocês terão 5 minutos, certo? São 5h15 agora, são 3h15 agora, 3h20, a gente começa com a fala final da promotoria, beleza?
Ok, pessoal, voltando aqui. Quem vai ser o orador da fala final da acusação? Ninguém? Só um minuto, professor, estava sendo ali do lugar um pouco barulhento. Então, pessoal, como rebate aí, teve um grande ênfase em questão em relação às áreas que são registradas em relação à mineração. Como já bem sabemos, e há várias notícias na mídia, que qualquer tipo de mineração não afeta basicamente só a área onde é explorado, devido o seu tipo de atividade extrativista e o tipo de reagente que é utilizado no processo, que pode interferir em todo o ambiente, principalmente em regiões que há nascentes de rios, porque é necessário utilizar essas nascentes são poluídas em relação a esse extrativismo. Em relação ao CAA, o que a gente tem de diferente, o que a gente tem de discordância? O CAA ele parece basicamente uma gambiarra jurídica. Porque eles simplesmente não incorporar ao PRA? Porque devido, a gente tem uma lei para fazer só o cadastramento e tem outra instituição só para fiscalizar, poder ser integrado. Isso, no caso, é uma lei que parece basicamente uma criação de cargos públicos que ficam lá vigentes só para ter uso de dinheiro público para criar cargos. Em relação aos outros pontos, não tenho nada a dizer. Ok. Só concluindo, com base nessas críticas que a gente apresentou, né, o Código Florestal Brasileiro, ele, por mais que tenha sido criado para proteger, ele falha, sim, ao abrir brechas que fragilizam o próprio objetivo, né, que é resguardar o meio ambiente. Então, acaba fragilizando isso. E essas falhas, elas resultam em diversos malefícios, tanto ambientais como socioeconômicos também. Então, dessa forma, o código, ele como está, ele não cumpre a sua função essencial, que é a proteção ambiental. Ok. Ok, pessoal. Só um instante, tá? Defesa, quem vai ser? Professor, Oi. pode fazer uma demo sobre a promotoria? Vai ser a sua fala? Já vai ser a sua fala? Você pode falar dentro da fala, dentro do momento. Em relação às críticas, né, que foram feitas aos artigos, tanto o 27 quanto o 63, que foi fortemente relacionado ao CAA, que ele não, nesse caso, como a gente colocou, né, que ele seria o instrumento que, por mais que ele, como se diz, por mais que ele seja usado para que fiscalizar os imóveis, eles não têm uma empregabilidade correta. De que forma? Ele não tem a questão da fiscalização, como essa questão da autodeclaração, então ocorre sendo executado sem critério, e com isso
favorece, sim, a grilagem de terra, a adentrar esses territórios de APP, justamente por conta que não ocorre uma fiscalização. Então, o que é conhecido e é notado em todas as atividades, órgãos, é que as coisas devem ser organizadas com critério. E que a pessoa que avalia, ela tem que ser de forma, dizer, autônoma, não inclinada a uma determinada decisão. Então, é de interesse do proprietário que a área de APP, já que ele busca mais a exploração, seja reduzida. Então, essa autodeclaração do CAR então, permite com que ele faça isso. Né? Então, deveria sim ocorrer uma fiscalização, tanto por parte do IPEM, como também do IBAMA, apesar de que temos dois adendos aí, né, que o IPEM ele não realiza esse monitoramento remoto, ele realiza, na verdade, mas ele não faz a fiscalização nem aplica as sanções. Ou seja, se ele está fazendo essa fiscalização eletrônica, ele não tem como ser de tempo real. Então, ocorre meio que um amparo, uma diferença de tempo de que ocorre a destruição e a destruição em si, né? Tem a questão do IBAMA também, que apesar de fazer a fiscalização, mas não atua com base no CAR diretamente, que a fiscalização segue um critério próprio, né? Portanto, aí tanto a argumentação do IPEM e do IBAMA atuariam aí garantindo a confiabilidade do CAR é equivocado, pois o CAR não depende da atuação instantânea desses institutos para ser validados. Ok, só registrando aqui, Lucas, que você não ligou a câmera, né? Isso foi por uma questão... esqueceu ou não está funcionando? Agora só registro mesmo, que agora já foi. Acabou esquecendo. Isso é o que eu ia dizer. Só registro mesmo, que agora já foi. Bom, pessoal, então a gente finaliza aqui as falas. Pessoal, mas tem a conclusão da defensoria ainda. O Lucas é da acusação? O Lucas é da acusação. Sim. O tempo de rebater já. Senão ele estaria sendo contrário a tudo que a gente defendeu. Ai, certo. Deixa eu ver aqui. Porque no... Deixa eu ver aqui. Ai. Certo. Então vamos para a defesa agora, né? Vocês emendaram tudo, eu não entendi. Mas pode colocar para apresentar. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Vocês estão me ouvindo? Bom, certo. Excelentíssimo juiz, excelentíssimos jurados e senhoras e senhores presentes nesse júri. Esta apresentação, ela não resume apenas slides. Ela vai sintetizar a nossa defesa. O Código Florestal Antigo, ele era uma utopia. Ele impunha certas proibições que eram absolutas no papel, porém, na prática, acabou por criar um país de ilegais, onde o desmatamento ele continuava. O novo Código Florestal, ele trouxe a realidade, ele trocou a proibição cega pela gestão inteligente. Nós recusamos uma legislação lírica que não funciona, exigimos uma lei técnica que protege a floresta e permite ao Brasil continuar crescendo, assim como o novo Código Florestal. Tendo em vista isso, eu trouxe 3 pilares principais da defesa, né? Eu vou falar aqui por cima, mais como uma ressalva, já que meus colegas já falaram bastante sobre eles. Primeiro, a questão da utilidade pública. Água e teto para as pessoas.
Quando a acusação ela alega a intocabilidade das margens dos rios, eles ignoram o fato biológico. É de lá que nós captamos a nossa água. Sem intervenção controlada em APP, não existe saneamento básico, não existe água na torneira. E também a questão da extração de areia e argila, que é basicamente a matéria-prima para construções de habitações populares. Defender este código não é defender a questão de obras em si, é defender a dignidade humana, o direito à moradia e à saúde. O segundo pilar é a questão da modernidade, no caso da tecnologia. Encerramos a era da fiscalização analógica e ineficiente. Hoje, o cadastro ambiental rural ele utiliza satélites para monitorar o território em tempo real. E, além disso, fomos além. Né? Quem mente e lucrar acaba por ter o seu crédito agrícola bloqueado. Nós transformamos o nosso sistema financeiro no fiscal mais rigoroso do meio ambiente. Isso não é apenas uma questão de lei, é questão de eficiência. E, por último, mas não menos importante, né, o pragmatismo. Antes, o produtor ele permanecia na clandestinicidade perpétua e a floresta acabava por jamais ser recuperada. Agora, com a questão da compensação de reserva e a regularização, oferecemos um caminho para a legalidade. Entendo, a questão não a questão é que é infinitamente melhor ter uma floresta que ela é compensada e preservada de verdade do que ter uma multa impagável que vai acabar sendo esquecida em uma gaveta. Partindo para a conclusão final da defesa, para encerrar, senhores jurados, o que está em julgamento hoje não é apenas uma lei, é o modelo de país que queremos para o futuro. A acusação, eles lhe oferecem um retorno ao passado, um tempo de insegurança jurídica, onde a preservação era uma lei morta em um papel amarelado, e o produtor ele vivia sob medo. O novo Código Florestal, ele não é uma ferramenta de destruição como a outra serra, ele está mais para uma balança. Ele busca equilibrar a proteção que a natureza exige com o desenvolvimento que o Brasil não pode abrir mão. Bom, senhores, não escolham entre a floresta e o progresso, porque o Brasil ele precisa dos dois. O Código Florestal é a ponte para o futuro, onde a nossa riqueza natural financia o nosso desenvolvimento social. Votem pela lei que planta árvores sem desenraizar pessoas. Muito obrigado pela atenção. Pronto, ok. Agora sim, né? Finalizamos aqui as falas, as argumentações. E agora estamos na palavra livre. Vamos pegar essas meia hora aí restante para discussão. Bom. Professor, inclusive... Não, a palavra livre começa agora, porque eu acho que eu teria alguns pontos ainda para falar. Assim, como eu dei um pouquinho mais de tempo para o da acusação, em razão do Lucas, né, ter me atrapalhado aqui. Na verdade, eu pensei que o Lucas já era outra equipe e acabei dando tempo. Se eu tivesse entendido que ele era a mesma equipe, eu não tinha dado tempo mais para ele. Mas, nesse caso, Matheus, eu vou fazer essa concessão para vocês, tá? Não precisa ligar a câmera. É porque, na verdade, o Lucas, ele até mencionou aí que o IBAMA, ele, de fato, se trata aí de gestores diferentes quando a gente fala do cadastro ambiental rural. No entanto, os dados que são monitorados quando a gente fala de desmatamento dessas áreas de reserva legal, esses dados eles precisam ser sim cruzados para melhorar a eficiência da fiscalização que é realizada pelo IBAMA. Então, a gente não pode dizer que são órgãos aí que estariam distantes, quando na realidade um ajuda na composição do outro. E eu acho que eles tocaram muito na questão de transformação, né, dessas áreas de reserva legal, principalmente quando foi mencionada aí a questão da mineração. Mas acho que é muito importante a gente ter conhecimento, quando a gente fala do novo Código Florestal e das transformações dessas áreas de reserva legal, que independente da atividade que for ser implementada naquela área de reserva legal ou naquela área de APP, não importa o valor econômico daquela atividade, sempre vai ser necessário o estudo de impacto ambiental, que eu acho que a gente tem que ter conhecimento desses estudos, que é o famoso EIA e o RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que
todos esses estudos prévios, eles precisam ser realizados. Então, antes de qualquer atividade que vai ser utilizada para transformar aquele ambiente, além desses estudos, tem uma série de licenças que precisa ser aprovada. E uma vez que uma licença não é aprovada, a outra também não é, que são as licenças prévias, as licenças de operação e também as licenças de transformação, que a gente precisa ter conhecimento. Então, acho que nada acontece de maneira descontrolada, principalmente quando eles falaram na questão de compensação das áreas de reserva legal, né, que às vezes a forma como eles criticaram dá a entender que se o proprietário ele teve uma área de reserva legal degradada e ele não consegue degradar ali, ele tem que abandonar e partir para uma outra região. E aí a gente tem que pensar em dois pontos, que se ele de fato não consegue trabalhar na recuperação daquele ambiente, não quer dizer que ele vai largar de mão, ele tem a obrigatoriedade de trabalhar na recuperação, e o que ele não consegue recuperar ali, ele tem que ter uma área excedente dentro do mesmo bioma para ele conseguir compensar. Então, como a Maria Helena fez aí na defesa, nada é feito de maneira aleatória, mas sim de maneira sistemática e técnica, né? E quando a gente fala, por exemplo, de compensar, nesse caso aí, uma área de reserva legal em outro bioma, é justamente porque o novo Código Florestal ele faz essa divisão, né? Áreas de reserva legal na Amazônia tem que ser ali a 80%, se eu não me engano, Cerrado a 35%, e os outros biomas é 20%, que se o proprietário ele tem uma área dentro dessas regiões, eles precisam garantir esse princípio, né? Então, acho que tudo é bem pensado de maneira sistemática e eu acredito que não existem essas fragilidades aí. Ok. Certo, Licença, ok. senhor juiz. Eu acho que esse assunto do cadastro ambiental rural está rendendo muito pano para manga. Acho que a gente poderia até rebater novamente. Não, agora a gente tem que encerrar. Agora vai ser palavra livre. Pessoal, a partir de agora, o caráter é de discussão mesmo, tá? Não avaliação. Parte que já passou é que eu vou utilizar para fazer a avaliação. E agora eu quero entender um pouco mais da visão de vocês depois desses estudos, né, que vocês fizeram, tá?